esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser tu? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos falar que Jesus se revela como sendo a verdade, como sendo a vida. Que a partir do momento que nós acreditamos em tudo que ele fala, que nós teremos a vida eterna, que nós seremos dignos de sentar à sua mesa com ele. Porém, os judeus, como estavam fazendo nas últimas leituras, novamente não entenderam o que Jesus falava e começavam a se preocupar e a levar em consideração se Jesus estava querendo dizer que Abraão era menor, que Moisés era menor do que ele, e realmente eram, porque Jesus era filho de Deus. Abraão, Moisés, todos vieram para falar que Jesus viria. Então eles estavam falando que o Filho de Deus viria, e Jesus era esse Filho de Deus. Mas as pessoas naquela época não estavam preocupadas nisso, elas não paravam para poder tentar entender o que Jesus estava falando. E o que ele estava falando é exatamente isso, meus irmãos. Que nós temos que ouvir o que ele está falando e seguir a tudo aquilo que ele diz, pois ele é a verdade e a vida. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o único que realmente pode nos dar a vida após a morte. Que no dia do juízo final, ele virá e chamará cada um de nós, vivos ou mortos, para estar na sua presença, para estar junto de Deus. Só que para isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos à sua palavra. Nós temos que estar sempre orantes. Nós temos que estar sempre preocupados com o que ele quer de cada um de nós. Nós temos que estar sempre preocupados com o que os 10 mandamentos significam para cada um de nós. Não é simplesmente falar, eu amo Jesus, falar da boca para fora. Não é simplesmente, eu vou na missa todo domingo para ouvir a palavra de Deus. Só que a gente vai na missa, enquanto a gente está ali, a gente está tudo bem, estamos ouvindo a palavra, acreditamos, isso, aquilo, outro. Mas no momento seguinte, que nós tiramos o pé da igreja, nós já não sabemos mais o que estamos fazendo, nós já não nos importamos mais com Jesus, não nos importamos com o que ele falou. Isso não é estar seguindo a palavra de Deus. Isso não é estar preocupado com o que Deus falou. Se nós pararmos para olhar hoje, o mundo não se preocupa tanto com Deus assim, porque não respeita os seus 10 mandamentos. Matar o próximo, que é o quinto mandamento, é exatamente esse, não matar. O mundo faz exatamente o contrário. Quantas pessoas morrem, e não estamos falando agora dessa doença que se espalha pelo mundo inteiro, mas eu digo mesmo em atos violentos, em guerras sem necessidade nenhuma, em derramamento de sangue inocente. Quantas pessoas não morrem no mundo hoje porque um não quis parar para ouvir, ou porque um governo se acha melhor que o outro, ou porque uma nação se acha mais poderosa e melhor que a outra? E nisso quantas crianças não estão morrendo?
Quantos pais de família não estão morrendo? Quantos idosos não estão morrendo? Quantas mães não estão morrendo? E muitas vezes as pessoas que começam essa guerra usam a palavra de Deus como desculpa. Outro ponto também, quantas pessoas hoje não matam por dinheiro? Hoje é normal se falar, todo mundo tem seu preço. Quanto que é seu preço? R$ 10, R$ 20, R$ 1.000, 1 milhão, 1 bilhão? Mas, gente, por que que eu vou me vender? Ou por que que eu vou fazer aquilo que Deus falou que é errado eu fazer por causa de um pedaço de papel, por causa de um número? O dinheiro não vai nos levar ao encontro de Deus. Não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo, sendo que eu não vou ter as graças de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós queremos chegar aos céus, se nós queremos ter o direito de sentar à mesa junto de Deus, de sentar à mesa ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só por meio dele que nós podemos chegar lá. É só por meio de tudo que ele ensinou que nós podemos chegar lá. E qual foi um dos principais mandamentos que ele deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti mesmo. Então, se nós estamos amando ao nosso irmão como nós nos amamos, por que que eu vou fazer mal a ele? Por que que eu vou querer o mal dele? Pelo contrário, nós temos que começar a olhar para as pessoas e querer ajudá-la. Nós temos que olhar para uma criança que está no meio da rua e não falar lá, é um traficantezinho, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e não olhar e ver o que que eu posso fazer para que essa criança no futuro possa sair da rua, para que ela possa ter um lar. Eu não posso adotá-la, mas o que que eu posso cobrar dos meus governantes? O que que eu posso cobrar da sociedade para que ele possa ter um futuro? Para que ele possa ter um lar? Para que ele possa ter direito a estar junto de Deus. O que eu posso fazer para melhorar a vida dele? O que eu posso fazer para que ele não se perca? É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que começar a olhar. Eu não tenho que olhar para o meu irmão e ver alguém que eu tenho que passar por cima. Eu tenho que olhar para o meu irmão e ver uma pessoa que eu tenho que ajudá-la a crescer. Crescer espiritualmente, crescer na sua vida, crescer em todos os sentidos, no seu respeito, em tudo. Nós temos que querer ajudar as outras pessoas. Jesus, em momento nenhum, ele se preocupou com riquezas. Em momento nenhum, ele queria dinheiro. Em momento nenhum, quando ele entrava num templo e começava a pregar, que nem ele estava fazendo nessa leitura de hoje, ele estava preocupado se as pessoas iam olhar para ele e falar, nossa, que pessoa sábia, que isso, que aquilo. Ele estava preocupado com o coração de cada pessoa. O que que aquele coração tinha? O que que aquele coração ia oferecer para Deus? O que nós vamos oferecer para Deus se Ele viesse ao nosso encontro hoje? O que o nosso coração tem a ofertar? Ele tem a ofertar essas bênçãos? Ele tem a ofertar esses milagres? Ele tem a ofertar essa misericórdia? Ou ele ainda está negro? Ou ele ainda está amarrado aos pecados do mundo? Ou ele ainda está amarrado ao egoísmo? Ou ele ainda está amarrado a pensar só em mim mesmo? Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que estar preparados para olhar para Jesus cada vez mais e entender o que ele está falando. Porque aquelas pessoas acharam um escândalo que Jesus estava falando que ele era maior que Moisés, que ele era maior que Abraão, sendo que ele era muito mais novo, que ele não tinha nem passado perto de Abraão. Só que quando Abraão foi gerado, Jesus já existia com Deus. Jesus é Deus Filho, ele é descendente do Pai, ele é descendente de Deus. Ele já estava ali, ele já estava ajudando Deus a tomar as decisões. Ele já conhecia cada um de nós. Então, se ele conhecia tudo isso e ele está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, por que nós temos que correr dessa vida? Assim como ele falou para a samaritana que ele tinha da água da vida eterna, ele fala para os judeus agora: eu sou a verdade. Deixem de viver o caminho tortuosos. Comece a viver o caminho correto, o caminho da salvação, o caminho da misericórdia.
É isso que nós temos que fazer, é esse caminho que nós temos que viver, é essa filosofia que nós temos que ter. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nessa quaresma estar procurando cada vez mais a nossa santificação e a purificação do nosso coração. Fique com Deus e uma excelente semana a todos. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho.